decodificando textos antigos, revelando verdades cósmicas através da sabedoria esquecida. Desde o início da humanidade, o ser humano olha para o céu em busca de respostas. Antes da ciência moderna, antes da tecnologia, antes mesmo da escrita organizada, já existia uma inquietação silenciosa dentro da consciência humana. Quem somos? De onde viemos? Qual é a ordem invisível que sustenta tudo o que existe? Essas perguntas atravessaram milênios e ficaram registradas em textos antigos, símbolos, mitos, cânticos e tradições que hoje chamamos de sabedoria esquecida. O erro do mundo moderno não foi evoluir tecnologicamente. Foi acreditar que evolução tecnológica substitui a evolução da consciência. Ao fazer isso, muitos textos antigos passaram a ser vistos como lendas, alegorias infantis ou construções simbólicas sem valor prático. Mas algo curioso acontece quando olhamos para essas escrituras com outros olhos, quando retiramos o véu literal e passamos a lê-las como mapas da consciência. Elas começam a revelar verdades que dialogam diretamente com conceitos modernos da física, da neurociência e da cosmologia. Textos antigos não foram escritos para informar, foram escritos para despertar. Não descrevem o mundo como ele parece. Descrevem o mundo como ele funciona em níveis que não são visíveis aos sentidos comuns. Por isso, usam metáforas, arquétipos, números, geometrias e narrativas simbólicas. A linguagem era simbólica porque a verdade que tentavam transmitir não cabia em palavras diretas. Quando antigas tradições falavam do céu, não falavam apenas do espaço físico, falavam de estados elevados da mente. Quando falavam do inferno, não descreviam um lugar geográfico, mas estados internos de separação, medo e inconsciência. O cosmos descrito nos textos antigos era ao mesmo tempo externo e interno, um reflexo da estrutura do universo e da estrutura da mente humana. Hoje a física moderna começa a tocar nesses mesmos pontos. Quando a ciência fala de campos, de energia, de observador, de interconexão, ela se aproxima perigosamente daquilo que os antigos já sabiam intuitivamente. A diferença é que agora usamos equações, enquanto eles usavam mitos. Mas a essência é a mesma. A realidade não é sólida como parece. Ela responde à consciência que a observa. Em muitas tradições antigas, o universo nasce do som, do verbo, da vibração primordial. Não é coincidência. Hoje sabemos que tudo no universo vibra. Átomos vibram, partículas vibram, campos vibram. O que os antigos chamavam de palavra criadora, hoje chamamos de frequência. O que eles chamavam de espírito, hoje chamamos de campo de informação. A sabedoria esquecida não se perdeu porque era falsa. Ela se perdeu porque se tornou perigosa para sistemas que dependem da inconsciência coletiva. Um ser humano que entende sua conexão com o todo é mais difícil de controlar. Um indivíduo que percebe que sua mente influencia a realidade deixa de ser apenas um consumidor passivo do mundo. Ele se torna um co-criador. Por isso, muitos textos foram censurados, fragmentados, reinterpretados ou relegados ao campo da religião dogmática. A mensagem original, aquela que falava de autoconhecimento, responsabilidade interna e alinhamento com leis universais, foi sendo diluída. No lugar da sabedoria, entrou a obediência. No lugar da consciência, entrou o medo. Mas a sabedoria antiga nunca desaparece completamente. Ela reaparece em ciclos. Quando a humanidade está pronta para lembrar, hoje vivemos exatamente um desses momentos. A crise global não é apenas econômica, política ou ambiental. É uma crise de consciência e é por isso que tantos olhos voltam novamente para os textos antigos, não em busca de respostas prontas, mas de orientação profunda. Decodificar textos antigos não é traduzir palavras antigas para línguas modernas, é traduzir estados de consciência para a linguagem do presente. É entender que quando se fala em deuses, fala-se de forças da natureza e da psique. Quando se fala em heróis, fala-se de jornadas internas. Quando se fala em Apocalipse, fala-se
de revelação, não de destruição. Muitas tradições descrevem a realidade como uma ilusão dinâmica, um véu que esconde uma verdade mais profunda. Curiosamente, a física quântica afirma algo semelhante. O que percebemos como matéria sólida é, na verdade, uma dança de probabilidades. O observador não é neutro. Ele participa, ele influencia, ele colapsa possibilidades em experiências concretas. Os antigos sabiam disso sem microscópios, sem aceleradores de partículas, sem computadores, sabiam observando a natureza, o céu, os ciclos e a própria mente. Sabiam porque viviam em silêncio suficiente para perceber padrões que hoje se perdem no ruído constante da informação. A sabedoria esquecida não pede fé cega, ela pede observação. Não exige crença, exige prática, meditação, contemplação, disciplina interna, alinhamento entre pensamento, emoção e ação. O mesmo que hoje estudos modernos apontam como base para equilíbrio mental, criatividade e bem-estar, quando textos antigos falam de iluminação. Não falam de algo sobrenatural. Falam de clareza, de ver a realidade sem distorções internas, de perceber o todo sem a fragmentação do ego. Essa clareza muda tudo. Muda decisões, muda relacionamentos, muda a forma como se cria riqueza, se lida com o tempo e se encara a morte. Há uma verdade recorrente em praticamente todas as tradições antigas. O universo é ordenado, existe uma inteligência subjacente, não uma entidade externa julgadora, mas uma ordem natural. Quando o ser humano se alinha a essa ordem, ele flui. Quando resiste, ele sofre. Essa não é uma punição moral, é uma consequência natural. Como nadar contra a corrente. Decodificar textos antigos é lembrar disso. É perceber que prosperidade, paz e propósito não vêm da acumulação externa, mas do alinhamento interno. É entender que consciência não é um subproduto do cérebro, mas um campo que interage com a matéria. É reconhecer que somos parte de algo muito maior e, ao mesmo tempo, responsáveis por nossa própria experiência. A sabedoria esquecida não compete com a ciência moderna. Ela a completa, onde a ciência mede. A sabedoria orienta, onde a ciência explica o como a sabedoria aponta o porquê. Juntas, oferecem uma visão mais íntegra da realidade. Talvez o maior erro do mundo moderno tenha sido separar conhecimento de sabedoria. Informação sem consciência gera poder sem direção. Tecnologia sem ética gera desequilíbrio. Os textos antigos sempre alertaram para isso. Conhecimento sem transformação interna leva à queda, não como castigo, mas como correção natural do sistema. Hoje, ao revisitarmos essas antigas escrituras com uma mente aberta e madura, percebemos que elas nunca falaram de passado, sempre falaram de agora. Falaram deste momento específico em que a humanidade precisaria lembrar quem é, para não se perder na própria criação. Decodificar a sabedoria esquecida não é voltar atrás, é avançar com raízes, é integrar passado, presente e futuro em uma única linha de consciência. É reconhecer que as respostas que buscamos fora sempre estiveram registradas dentro, aguardando o momento certo para serem lembradas. Talvez os textos antigos nunca tenham sido esquecidos. Talvez apenas estivéssemos distraídos demais para ouvi-los. Agora, em meio ao caos aparente, eles voltam a sussurrar verdades cósmicas simples, profundas e eternas. O universo é vivo, a consciência importa, e lembrar disso muda tudo.